Tamoio. Tá conseguindo? Olá, tudo bem? Já, e Tô sim, você? tudo ótimo. Queria te agradecer por topar falar com a gente. A gente vai falar com o Claudinho, que daqui a pouco ele vai entrar aqui. E ele ficou bem interessado e curioso, sabe, por conhecer mais sobre a carreira de um profissional do comércio exterior. Então, acho que ele já chegou. Cláudio, Bacana, não, legal. Boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo Boa bom, tarde, Nath? tudo bem? Tudo bem? Claudinho, esse aqui é o Tamoio. Tamoio, você tem uma empresa hoje, né, de Sim, comércio exterior, de importação e exportação. isso, eu tenho uma empresa, né, chama Montemor Import Export. É uma empresa de consultoria, né, assessoria em comércio exterior, em todas as áreas praticamente, né. Então, a pessoa quer importar ou ela quer exportar, não sabe como, nunca fez. Ela me contrata e eu faço tudo que for necessário para que a gente viabilize a importação, a exportação, né? Então, um exemplo de importação, né? Eu passo um formulário para ele de cadastro, tanto da empresa quanto informações que eu preciso para fazer a prospecção de fornecedores. Aí com as informações em mãos, eu faço uma proposta primeiro, né? De prestação de serviços. Quanto vai custar? Então, você procura o produto que o seu cliente quer. Falo para você, eu Isso. quero comprar, sei lá, aqueles carrinhos elétricos para criança, sabe? Que você pisa no acelerador, o carrinho vai. Você vai procurar no mundo inteiro esse produto? Isso, exatamente. Sendo aprovada a proposta, eu starto a localização, né, a prospecção, que a gente chama de procurement. Aí eu faço essa varredura de analisar quais os potenciais fornecedores, faço toda a negociação e elaboro uma planilha de custo de viabilidade de importação. Com essa planilha em mãos, o cliente decide se vale a pena ou não importar pela questão do preço mesmo, né? Valendo a pena, a gente faz as importações, aí faz a habilitação, né, no radar da empresa para que ela possa fazer a importação. No caso aí dos carrinhos que você citou, por exemplo, provavelmente é necessário também o Inmetro, aí eu faço todo também o trabalho de certificação junto ao Inmetro, então o radar, o Inmetro, depois ajudo a fazer o fechamento de câmbio, mandar o dinheiro para o exterior, depois a questão da contratação do frete internacional, seguro internacional, despacho aduaneiro e finalizando com o frete interno e emissão da nota fiscal de importação. Esse é o trabalho. E a mesma coisa para a exportação, só que para a exportação é um pouco diferente porque você tem que localizar potenciais clientes. Então, o trabalho é um trabalho um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais necessita, às vezes, de viagens, participação de feiras internacionais. Uhum. Já a importação dificilmente precisa, mas já cheguei a viajar também para fazer negociações, né, de importação. Eu fui para a Legal, China. Já... legal. Claudinho, você quer perguntar alguma coisa? Então, para entender, por exemplo, na hora que você passa todo o orçamento, já engloba tudo o que o cliente vai decidir se ele vai querer ou não, todo o seu trabalho já está englobado naquele primeiro orçamento, ou o primeiro é um orçamento de quanto ficaria para ele importar, para ele decidir o que se compensa ou não? A primeira coisa, o cliente, digamos que você queira importar alguma coisa. A primeira coisa que eu vou fazer é te mandar um formulário. Na verdade, são dois. É um formulário de cadastro do cliente e um formulário de cadastro de produto. Lá eu peço NCM da mercadoria, eu peço o que é o produto, fotos, links, etc. Com essas informações em mãos, eu elaboro uma proposta de prestação de serviço. E aí é uma proposta para fazer esse trabalho que eu disse. Né? Por quê? Tá. Porque eu já fiz, por exemplo, de graça isso, e aí às vezes fica ruim para mim, porque é um volume grande que lá na frente às vezes o cliente não vai querer fazer depois, porque não deu preço, e eu perdi meu tempo, né? Fiz todo um investimento aí
prospecção, que às vezes tem algum custo, e é isso, né? E aí ele aprovando, o cliente aprovando essa proposta, aí sim eu faço o trabalho que eu descrevi. Que aí esse trabalho ele finaliza-se com a elaboração da planilha de custo, de viabilidade de importação. Posteriormente, o que eu cobro é um percentual sobre o valor da mercadoria para cada importação que for feita. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Mesma coisa na exportação, é um trabalho, é um custo inicial e depois um Sim. custo percentual, uma comissão referente ao valor da mercadoria, e quando se for um valor muito alto da mercadoria, aí eu combino um valor fixo, por exemplo, por importação. É um processo bem minucioso, né? Bem trabalhoso. Eu já importei uma vez, eu ficava madrugadas e madrugadas acordada conversando com os chineses por chat, negociando preço. E aí você pede amostra e demora 2 meses para vir uma amostra, às vezes mais. É bem trabalhoso. Mas alguns produtos, Tamoio, você acha que está compensando bastante? Como é que você vê para importar hoje? Não, muita coisa está importante, está compensando ainda, muita coisa. Esse ano, olha, por incrível que pareça, foi um dos melhores anos para mim. Sério? Importei muito, 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 muito. Mesmo com o dólar nas alturas, porque é o efeito cascata, né? Então, se sobe para que é o seu concorrente aqui no mercado interno, vai subir para você. E se ele tem fabricação nacional, que é um concorrente, por exemplo, boa parte dos insumos é importado ou é cotado em dólar, o que vai também ter esse reflexo. Então, é sempre algo que caminha junto, né? Uma curiosidade, assim, o que as pessoas estão importando mais? Só para saber o que está rolando. Nossa, ó, eu importo bomba submersível, muito, muito, muito mesmo, que é bomba para poço artesiano. Eu importo produtos alimentícios, cúrcuma, alho em pó, alho em floco, cebola, lentilha do Canadá, grão de bico do México, orégano do Peru, é, é, células de carga para fazer balança. Já importei, bom, de tudo, celular já importei, computador, é, enfim, assim, matéria-prima, mas assim, não necessariamente matéria-prima que vai ser beneficiada, mas coisas, por exemplo, como commodities, né? Grãos aí, no geral, alimentícios, a gente importa muito, porque às vezes compensa e tem qualidades diferentes do que a do Brasil. E, enfim, tem muita coisa. Já importo sílica, resina, é, assim, é tanta coisa. Tudo, tudo, tudo praticamente dá para se importar. Vinho, azeite, pneu, brinquedo, peças de ornamentação, de louça, essas Decoração, coisas, tal. enfeites, e por aí vai. Com relação ainda que você perguntou, que você falou que é minucioso, com certeza é bem minucioso, é bem assim, de responsabilidade. É um trabalho que o cliente tem que confiar muito e requer um conhecimento para que você tenha essa confiança para fazer. Você se sinta confiante e saiba fazer, porque senão os custos são altos, né, da falta de conhecimento ou da perda de um prazo. Só para citar como exemplo, essa semana passada eu tô de férias, tô de férias ainda, né? Só resolvi aqui fazer isso, né? Esse pedido, atendendo o seu pedido, porque para mim, na verdade, é um prazer, eu não encaro nem como trabalho, né? É o lado bom da coisa também. Mas aí, assim, o que acontece? Aconteceu na semana passada, eu estava viajando e aí aconteceu um problema com a carga, eu precisava devolver o container e o terminal não aceitava porque o free time, que é o tempo para devolver o container, ele era um tempo de 21 dias e eles estavam considerando 5 dias. E eu lembrava, ninguém lembrava, todo mundo que estava participando do processo estava achando que estava tudo normal. E a gente ia ter que pagar uma sobretaxa que ia custar uns $3.000 a mais, que não foram previstos. Eu falei, não, peraí que está errado isso daí. Mesmo no celular, consegui achar o contrato que tinha sido assinado, que era 21 dias, e resolvi o problema, não teve que pagar nada. Então, assim, é esse tipo de detalhe e conhecimento
que faz toda a diferença, né? Porque por isso que às vezes compensa para o cliente ele pagar do que fazer só com o despachante aduaneiro, porque às vezes o despachante aduaneiro não vai ter essa dedicação ou essa, como eu poderia dizer, esse detalhe, né? Estar atento a esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no final, né? Então, esse é só um exemplo, mas realmente é uma área que, claro, na minha área, o que eu faço é todo esse detalhe, né? Mas dá para você trabalhar em empresas ou fazer uma parte só do processo também, que aí você se envolve mais com aquilo, se especializa mais naquilo. A exemplo da área de despacho aduaneiro, agente de cargas, o frete interno também, só de Santos para cá. A parte só de venda também, como agente. Eu, por exemplo, atuo para algumas empresas chinesas e outras de outros países também, como agente. Então, eu não participo de toda a negociação, eu só faço a venda. Eu encontro o cliente aqui no Brasil e ganho uma comissão do chinês por encontrar o cliente. Mesma coisa na exportação. Às vezes eu faço uma venda e consigo uma comissão, entendeu? Entendi. Na verdade, assim, mas o principal que você faz na sua consultoria, então, ou você chegou já a importar alguma coisa para você vender? Sem ter nenhum cliente envolvido? Não? Não. Alguma coisa assim que você fala assim, ó, isso aqui é uma sacada aqui, eu acho que se eu importar isso aqui, eu vou... Eu sou louco para fazer isso, mas até agora eu dou aula no Senac também, né? Dou aula no Senac, na Unip, na pós-graduação da Unip, na pós-graduação da FAECA e mais uma outra pós-graduação. E lá no Senac eu dou aula nos cursos livres de comércio exterior e nos cursos técnicos especializados em comércio exterior e logística. E um pouco de finanças também, finanças e custos. Então, assim, eu tenho uma carga horária de 30 horas lá no Senac também, semanais. E isso acaba, assim, me impedindo de eu sair um pouco mais. E aí o detalhe também que eu estava falando aí dessa questão de apesar de ser algo minucioso, que você tem que ter o timing correto, assim, o bacana é que às vezes você aprende a fazer e tem uma confiança em fazer, sabe como é que é, e aí eu não preciso ficar muito tempo resolvendo. Eu vou lá, eu te mando um e-mail, dou uma ligação, já resolvo. Coisa que para quem não sabe, talvez teria que demorar um tempão, né, para entender, para fazer, né? Mas nunca importei para mim. Falta em tipo de tudo, até mas a parte de fazer a venda, por exemplo, de dimensionar o mercado, saber quanto tem que importar, eu até ajudo o cliente, mas para mim não faço. Entendi. Na verdade, até assim, só para complementar, eu sou ajudante de despachante aduaneiro e por legislação eu não poderia mesmo fazer para mim. Né? Eu teria que abrir mão de ser ajudante ou despachante aduaneiro para poder fazer importação própria. Tá? Mas para quem não é, né, não tem necessidade. Despachante, tamanho. Geralmente é a pessoa que fica no porto, né, que desembaraça a mercadoria. Que acompanha o desembaraço, a parametrização, né, que chama, né, o canal, isso, certinho. O despachante, isso, ele é isso, ele é a pessoa física, na verdade, apesar de a gente estar acostumado a ver as empresas, né, como pessoa jurídica, por exemplo, aqui em Rio Preto tem algumas, né, Caribbean, Rioport, né, até eu atuo como uma comissária, né, o que a gente chama vulgarmente, popularmente de despachante, na verdade são as comissárias de despacho aduaneiro, que são empresas que não necessariamente precisa ter um despachante aduaneiro contratado ou ser o dono, mas que geralmente é assim. Por quê? Porque daí ela capta os clientes que querem importar e faz o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro é um conjunto de procedimentos necessários para desembaraçar a mercadoria. Desembaraço é a última etapa do despacho. Então, o desembaraço da importação é a nacionalização. Então, a mercadoria ela não é brasileira.
A partir do momento em que você ela está desembaraçada e fez a nota fiscal de entrada, ela passa a ser uma mercadoria nacional, brasileira. E para isso, precisa fazer o registro no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, o qual, para você utilizá-lo, você precisa ter o radar. E aí o radar hoje em dia é bem mais fácil, né? Antigamente tinha todo um procedimento, toda uma documentação. Hoje em dia é tudo automático pelo sistema, na internet mesmo. E aí tendo o radar você registra a importação, quando tem. Só que para fazer esse registro é recomendado utilizar um despachante, porque é muito minucioso mesmo, burocrático, tem alguns erros, alguns detalhes que se errar vai te dar multa. Então por isso geralmente utiliza-se um despachante aduaneiro. Entendi. O grande risco de uma importação que não é muito bem acompanhada é perder tudo, né? Você pode perder 1 milhão, sei lá quantos milhões de reais numa operação. Olha, Né? eu já conheço empresas que foram à falência por importações erradas. Então é algo que pode dar problema sim, viu? É claro que não é para ter medo e falar, não vou fazer. Eu acho que é importante ter noção, saber, procurar alguém, né? E saber o que está fazendo, isso que é importante. Mas se não fosse bom, ninguém fazia, né? Se não fosse vantajoso, o pessoal não fazia também, não faria. Aí, você acha que daqui para frente, nos próximos 10, 15 anos, vai aumentar o volume de importação? O mercado vai ficar cada vez mais globalizado, mais aberto? Como é que você vê isso? Olha, o Brasil, ele, historicamente, já há um bom tempo, ele representa menos de 1% de tudo que se importa no mundo e que se exporta. Né? O mundo exporta e o mundo importa. E então, assim, um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, é uma representatividade ínfima, né, que o Brasil tem no Está nem mundo. começando, então, esse processo. Né? Exatamente. Então, assim, é algo que tem muito a crescer. Tem a proposta da reforma tributária aí, né, fala-se da reforma tributária, e eu tenho a impressão, né, quero acreditar, quero ter esperança de que vai reduzir os impostos, tanto no mercado interno quanto para a importação, porque para exportação não tem, né, não tem tributos, mas para a importação tem bastante. Então eu quero acreditar que vai dar uma melhorada para a importação também. O dólar também já está dando uma diminuída. Então é assim, a verdade é que sempre está bom mais para um, mais para outro, para exportação. Quando está muito bom, quando está muito alto o dólar, está melhor para exportar. Mas a exemplo desse ano, a gente conseguiu importar muito também. Então eu vejo um mercado muito grande sim, viu? Para tanto de manutenção desse mercado que já é muito grande. Tem produtos que o Brasil não produz, principalmente produtos de alta tecnologia. E tem ainda um mercado muito grande mesmo para crescer, para se expandir nessa área, tanto exportação quanto importação. Então, o que precisa ter gente qualificada, né? Gente preparada para ir atrás e fazer a coisa acontecer. Legal. Quer perguntar alguma coisa, Claudinho? Não, acho que deu para ter uma noção assim do trabalho. Eu imaginava algumas coisas já. Mas assim, Tamoio, uma das coisas que eu queria perguntar, aproveitando, é assim, o curso de comércio exterior, assim, ele vai dar uma bagagem suficiente ou só fazendo curso e na prática mesmo que a pessoa ia conseguir assim desenvolver um trabalho de consultoria como você faz, enfim. Eu acho que a prática, a experiência ajuda bastante e o curso é extremamente importante. Agora, tem que ver que curso que você tem como opção e eu poderia ajudar, depois a Natasha me passa aí, poderia dar uma olhada, o foco, porque, por exemplo, se você fizer relações internacionais, muita gente faz relações internacionais, depois vai cair no comércio exterior, e não tem muita coisa, não, de comércio exterior nesse curso. Hoje em dia, os cursos que eu conheço são cursos de tecnólogo, né, os tecnólogos, que são os específicos. Então, essa é uma opção, fazer o tecnólogo e depois fazer
e depois atuar na área, se puder fazer um estágio, alguma coisa assim, você já sai na frente. E aí o que dá também para fazer é uma faculdade de administração de empresas e depois fazer uma especialização. Também é uma possibilidade. E tem os cursos livres, que no Senac não tem fechado turma, né? Mas eu dou esses cursos lá no Senac também. Eu acho que são cursos que, na minha opinião, eu já fiz vários cursos na área, e até na Aduaneiras, que é uma instituição, acho que uma das mais renomadas nessa área de comércio exterior, e eu te digo assim que é um curso bom, assim, não só pelo curso, mas também porque eu acho que tendo alguém que ministra o curso, que trabalha na área, que tem experiência, que já vivenciou, faz toda a diferença do que alguém que... acho que isso que vai fazer a diferença. Se você pegar, por exemplo, um tecnólogo, mas que tem alguém que trabalha na área, nossa, eu acho que vai fazer a diferença. Eu falo por mim, eu fiz o curso do Senac, né? Eu fiz com o Paulo, eu fui até na Caribe, na época que você trabalhava lá, acho que eu te conheci lá, né, Tamoio? E Sim. o curso do Senac, que acho que foi o quê? 2, 3 meses, super rápido, não sei se foi só isso. Mas eu já tive uma base muito boa, sabe? Depois eu fiz uma importação, fiz uma com o Paulo, fiz uma sozinha com o Correios, depois você já se sente mais confiante para fazer. Mas realmente o curso do Senac é muito bom, tem uma apostila com todos os critérios, passo a passo, sabe? De como negociar, como trabalhar, como é que você sabe cada sigla, né? O FOB, o CIF, não sei o quê. E é bem interessante, é bem legal. E o que o Moio falou da administração é legal, né? Porque mesmo com o comércio exterior, você vai estar comprando produto para revenda, né? Você tem que pensar no público, na entender. precificação, no mercado. Então, a administração vem como uma oportunidade. Na época que eu fiz, o MEC autorizava curso de administração com habilitação em alguma área, e o que eu fiz foi isso, administração com habilitação em comércio exterior. 4 anos, e já saí com o comércio exterior também, né? Depois fui para o exterior, morei um tempo no exterior, né? Fiz MBA, fiz pós em controladoria e finanças, mas existem opções. O que eu acho que vai ajudar bastante é tanto a experiência do professor quanto também o teu envolvimento, né? Porque a gente sabe que pode ter um ótimo professor, mas é claro que se você está aqui, com certeza você vai se dedicar, já mostra que é dedicado, né? Mas eu acho que é o caminho, né? Assim, fazer diferente, né? Fazer mais. Eu acho legal Assim, aprender, né, a fazer isso, porque você nunca sabe, né, Claudinha? Às vezes tem uma oportunidade bacana de algum produto, alguma coisa que ainda não tem aqui no Brasil. É um conhecimento que... sim, claro. E aí ficou também essa questão que o Tamoio falou da representatividade do Brasil, né? Nesse segmento aí, que é muito baixo ainda. Então, quer dizer, eu acho que oportunidade não falta, né? A questão é se capacitar realmente para conseguir se encaixar aí no mercado, e que eu acho que não tem erro, né? Porque isso daí é uma coisa que eu tenho em mente que assim, que nunca vai acabar, né? Nunca vai, só vai aumentar. Sim, exato. Imagina Não que está tem tendo como. muita importação de luva, material descartável, seringa, agora que vai ter vacina, né? O mundo inteiro vai se vacinar. Imagina a indústria chinesa, como é que está produzindo isso? Sim. Quem tá nessa área aí, ó, vai lucrar pra caramba. É verdade. Ah, que bacana. Mais alguma pergunta, Claudinho? Verdade. Não, acho que era isso mesmo, Nath. Não tenho, já tenho uma noção assim. Foi legal conversar com ele para ter essa visão do profissional que está na área, né? E acho que conseguiu contemplar tudo que eu estava pensando assim de questões, de dúvidas. Ah, que bacana. Então, já que você não tem, eu vou te ajudar em mais uma questão que eu acho que é importante, que é a questão financeira. Uhum. A questão financeira, para quem é empregado na área de comércio exterior, de entrada, eu te falo que vai estar girando aí em torno de 1.200, 1.600, 1.700 e vai subindo de acordo com a experiência, o conhecimento e a empresa, né? Certo. Eu já ajudei alguns alunos, ex-alunos aí a arrumar emprego, já tive
vira e mexe alguém pedindo indicação, né? Então, assim, é uma área que ajuda muito você ter alguém para te dar um empurrãozinho, com certeza. É uma área, não vou dizer que é fechada, mas assim, se você tiver alguém que vai dar uma mão, assim, é uma coisa bacana você ter um bom relacionamento, um bom networking na área, de pessoas que trabalham na área. Isso é legal. Certo. E na área de consultoria, na área de agente, por exemplo, eu te falo assim, que, por exemplo, eu dou aula no Senac, não abro mão do Senac porque o Senac tem muitos benefícios, tem um salário que é um salário razoável, e aí a consultoria, daria para eu ficar só com a consultoria, mas eu não abro mão porque eu ainda, eu penso assim que eu precisaria ter um pouco mais de clientes. Eu tenho aí uns 12, até mais clientes, mas que não são aqueles clientes que, tipo assim, tem muitas importações ou muitas exportações todo mês. Certo. Uma, dali 2, 3 meses tem outra, né? Mas os valores que eu ganho aí são muito bons. Posso te garantir que nas comissões, na verdade, é o que me dá aquele fôlego, né? Alavanca, Porque né? Sim. que você consegue trocar de carro, que você consegue fazer uma viagem. Eu sou casado com uma russa. Então legal. eu tenho que viajar Fala para a russo, Rússia. Tamoio? Opa, eu falo russo. Nossa, que difícil, hein? É difícil. Desculpa. Então. É uma curiosidade. Eu costumo dizer que eu tenho a melhor sogra do mundo, né? Ela mora na Rússia. Quase Mas, nunca vendo. pois é, uma vez por ano, a cada 2 anos, no máximo, a gente tem que ir para lá, né? Ou trazer de lá alguém para cá. Então, assim, é uma coisa que sai caro. Então, o que me ajuda realmente são as comissões e os trabalhos que eu faço aí com a empresa. Não sei se Certo. ajudou, com certeza, né? Essa Não, parte é Ajuda importante sim. também, né? sim, ajuda sim. Claro que Importante, vai detalhe depender da importante. empresa, né? Sim, sim. Sim. E aí ele pode pensar, né? Se ele gostaria de importar, né? E trabalhar em parceria com você, com fazer as operações, ou se mais para frente ele gostaria de ter empresa de consultoria de um produto específico, porque o Claudinho ele é farmacêutico. Ele tem muita experiência na área da saúde, na área farmacêutica, talvez algum produto de muito uso aqui da prefeitura, que possa participar de licitações municipais, sabe? Luvas Legal. descartáveis, esse tipo de equipamento que você já sabe a demanda que é muito grande. Uhum. Então, enfim, tem Sim, é muita uma área coisa. boa. Fazer a importação e distribuir é uma área legal porque deixa na tua mão a parte de vendas e negociação, licitação, né? Sim. Mas é interessante, sim. Muito legal. São várias Bacana. as possibilidades que depois a gente conversa para ver como é que a gente pode colocar o comércio exterior, né, na sua carreira, né? Se assim você se interessar. Mas eu queria Sim, te a gente agradecer. tá. Pode falar, Claudinho, desculpa. Não, assim, a gente tá vendo as opções aí, né? E é legal sempre porque é uma coisa que você não pensava, eu nunca pensei nisso daí, aí a hora que você começa a conversar, você fala, nossa, poxa, que ideia bacana, né? Que setor que dá para desenvolver um trabalho, e aí a gente começa a dar uma analisada assim. Mas tem que ser com calma, né? Decidir certinho. Sem dúvida. Se for o caso de importar, talvez montar um plano de negócios, né? Tudo Uhum, certinho. Que daí é uma coisa, exatamente. né? Uma carreira solo, digamos assim, né? Montar uma É, empresa, né? Mas tendo foco sim, a importação, que envolve também outras áreas, né? Então, marketing, vendas. sim. Tá bom, Não então fica uma só na pergunta. importação, sim. Sim. Me ocorreu agora. Questão de produto agropecuário. Tem muita importação ou muita fabricação nacional? Assim? Você acha que Tem, não, tem sim. A parte de insumos tem muito que é puramente importado, né? E o Brasil tem uma abertura muito grande, né, para aplicação de inseticida, essas coisas, alguns produtos não é permitido em outros países, então o país às vezes produz, mas não consome lá. E aí às vezes consome no Brasil, né? Então tem muito produto sim para importar e muita coisa importada, viu? legal, bom saber. Então tá certo. Queria te agradecer pelo seu tempo. Foi muito claro, muito direto ao ponto, foi muito bom, né, Claudinho? Deu para entender Foi, certinho, né, os processos. certinho. Muito obrigado, E viu, Tamoio, pelo...
Imagina, o prazer é meu e contem sempre aí comigo. Legal. Posso fazer um print da tela para a gente depois postar você no nosso Instagram? Pode sim, claro. Deixa Marca lá a deixar que eu vou empresa. marcar vocês. Obrigada, Beleza. tá? Legal. Boa noite, Obrigado, então. viu? Até Valeu, mais. gente. Boa noite. Prazer, Obrigado, Cláudio. gente. Boa noite, Tchau. Natasha. Prazer é meu. Boa Prazer é noite. meu, tá, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.